Salmo 127. Diz assim a boa palavra de Deus. Você encontrou o texto? Amém, amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, nós estamos seguindo os chamados salmos de peregrinação. Começamos no Salmo 120, agora chegamos ao 127. Esses salmos, meus irmãos, eles mostram como Deus está presente na vida e na sociedade, no grupo, na cidade, no povo. Agora este salmo, de modo específico, quando trata da vida pessoal e também da vida coletiva, ele abrange dois aspectos muito importantes: edificação e guarda. Então aqui nós estamos diante do Senhor que edifica e guarda. O Senhor que edifica e guarda. Qual a ideia de edificação? Edificação é uma construção. Edificação de uma família, de uma casa, do ponto de vista físico. Você tem que ter terreno, tem que ter fundação, levantar as paredes, divisão de espaço interno, telhado, teto. Mas não apenas isso, é mais complexo. Existe toda uma questão que a gente não enxerga quando entra dentro de uma casa, como a parte elétrica, por exemplo, que é tão importante, e aquela engenharia nesse sentido. Também a parte hidráulica, a parte de descarga dos banheiros, porque aquilo que não pode ser guardado precisa ser eliminado, tirado. Temos que ter um sistema que nos livre do acúmulo daquilo que não presta mais. Então a edificação de uma casa do ponto de vista físico não é tão simples. Requer o espaço, o terreno. Nada acontece de um dia para o outro. Leva-se tempo. E do ponto de vista, meus irmãos, de uma casa no sentido de uma família, e aqui é o foco: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, porque Deus está conosco na edificação da casa, da família, do lar. Quando nós olhamos para um casal, para uma família, às vezes temos uma boa impressão. Junto com a boa impressão, às vezes, vem uma ideia enganosa, que está presente em quase tudo na nossa sociedade. É de que aquilo que nós estamos vendo, e é bom, foi sorte. É impressionante como nós estamos sendo enganados pela ideia de que algo se edifica pela sorte. Não existe família sem construção, sem empenho, sem fazer o certo. Se eu faço errado, eu estou edificando, por exemplo, sobre a areia, e não sobre lugar sólido. E muitas famílias são edificadas sobre areia.
Muitas famílias são edificadas em lugares errados. Uma outra questão importante que tem a ver com a casa do ponto de vista físico e também do ponto de vista do funcionamento, da estrutura de uma família, de papéis. As divisões dentro de uma casa são muito importantes. Lá em casa, por exemplo, depois de muito tempo, consegui uma coisa que para mim foi muito abençoadora: um quartinho separado, um quartinho para estudo, um quartinho de oração, um quartinho de meditação. Então aquele quartinho lá, além da bagunça que eu faço lá, é uma bagunça muito arrumada. Eu detesto quando eles arrumam lá, porque eles arrumam e me desarrumam. Mas aquele quartinho é muito importante para mim. Ele ajuda a que eu faça com que eu goste muito daquele lugar também. A divisão, assim também são os papéis numa família. Quando o pai é pai, marido, marido, esposa, esposa, mãe como mãe, os filhos como filhos. Então isso tem a ver com os nossos papéis. Irmãos, nada disso acontece sem o nosso empenho pessoal. Aquele que edifica, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta: você tem trabalhado para a edificação, construção da sua família? Eu acredito que sim. Agora ouça bem, nós sem a bênção de Deus nada podemos. Porque a Bíblia diz assim: se o Senhor não edificar, a primeira edificação acontece da parte de Deus, é Deus abençoando. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Sabe o que é nada no grego? É nada. No grego, nada é nada. É nada. Sem mim nada podeis fazer. A edificação então de uma família, de uma casa, envolve aquilo que nos cabe, mas a bênção de Deus. Por isso é que no Salmo 90 existe ali um pedido maravilhoso: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos, porque se Deus não abençoar a obra das nossas mãos, nada para de pé, nada. Irmãos, e aí o Salmo vai mostrar sobre essa questão da edificação e também da guarda, da vigilância, da segurança, da casa e da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A guarda da cidade sempre foi um desafio. Irmãos, nós vivemos numa das cidades mais perigosas do mundo. Do mundo. E aqui nós não estamos falando mal do Rio de Janeiro, mas essa não é uma virtude também que a cidade tem. A cidade, em termos de natureza, é uma maravilha. Em termos de organização, é um caos. Em termos de natureza, uma maravilha. Fazer uma visita a um ponto turístico do Rio, como Cristo Redentor, como Pão de Açúcar, uma maravilha. Em termos de organização, meus irmãos, nós não precisamos mentir, é um caos. Porém, sempre foi desafiador a guarda, a segurança das cidades. Os irmãos imaginem aquele tempo em que todos os anos praticamente havia as guerras. Os reis saíam para guerrear. Viver em qualquer cidade era um desafio, em qualquer agrupamento. Então o texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela ficava de guarda em cima dos muros, em lugares estratégicos, para poder denunciar quando os inimigos estavam vindo, para que a cidade não fosse pega de surpresa e tivesse condições de reação. Os radares daquele tempo eram as sentinelas. Então, se Deus não abençoar, nem família, nem cidade. Mas cada um, no caso da família, tem que ter quem edifique. E no caso da cidade, tem que ter quem guarde também. As sentinelas.
Aqui, meus irmãos, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto muito importante. Qual a nossa parte na edificação de uma família? Quando nós oramos, nós estamos ajudando a edificar. Quando nós fazemos a nossa parte, nós estamos edificando a casa. É muito comum, em algumas famílias, na sua não, algumas pessoas da casa sempre deixar para a outra fazer certos tipos de coisa. Por exemplo, lavar copo. Lavar copo. Eu sei que na sua casa não é assim, mas tem casa que os copos vão acabando, a pessoa deixa de beber água porque não tem copo limpo. E os copos estão ali para lavar, porque a gente sempre tem a impressão de que o outro vai fazer aquilo. Um papel jogado no chão, tem coisas que você devia colocar na sua casa no chão para fazer um teste com a turma. E aquilo vai ficando no chão, e todo mundo passa por ali e tem a impressão de que quem vier depois é que tem que arrumar aquilo. Jogar lixo fora. A impressão de que alguém vai jogar. Alguém vai jogar. Irmãos, essas coisas menores acabam refletindo coisas maiores. Coisas maiores. E nós nos esquecemos que é um grande valor que devemos ter, é que a mudança da minha família começa em mim. Então eu faço com a bênção de Deus, e o Senhor, aí não é vão, aguarda. Como é perigoso, e como todos nós nos preocupamos com questões de segurança no nosso dia a dia, filhos indo, voltando, e eu queria fazer aqui um apelo e dar uma orientação. Tudo que fazemos aqui na igreja, nós estamos tentando evitar que os filhos e que as pessoas fiquem até tarde demais. Mas às vezes acontece de adolescentes, jovens virem para a igreja, acabar a atividade aqui, e eles dão aos pais a impressão que estão aqui e já não estão mais. Nós não temos como controlar isso. Não temos. Os cultos, por exemplo, de adolescentes, eles terminam 9h30. Às vezes o adolescente chega 11h30 em casa, não é porque estava sendo seguro aqui, não. E meus irmãos, me impressiona muito. E aqui eu estou abrindo o coração com os irmãos. Eu estou impressionado com os pais que não estão nem aí. Eles fazem parecer para os adolescentes que os pais que estão aí é que são errados. Eu estou muito impressionado com os pais que não estão nem aí. Que pode chegar a hora que for, que pode ir para o lugar que for. Irmãos, na vida real, isso não abençoa. E eu quero parabenizar a todas as mães e pais enjoados. Porque os enjoados, meus irmãos, eu tenho visto os enjoados nos caixões, e os filhos ali, com aquela gratidão, entendeu? Eu tenho visto os enjoados, idosos, ou em momentos de dificuldade de saúde, com os filhos ao redor, e eu tenho visto os legais, com cada filho legal, porque às vezes os filhos vão dando de volta aquilo que receberam também. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tem uma parte que cabe a nós. Inútil será levantar de madrugada e dormir tarde, comer o pão de dores. O que isso significa? Que é inútil às vezes todo o sufoco, todo o afobamento, para poder ganhar um dinheiro, para poder ter as coisas, suando de todo jeito,
atropelando as coisas. Se Deus não abençoar, não tem nada de material na vida, meus irmãos, que seja suficiente. Uma pessoa que está ganhando o pão de dores, e nós sabemos que depois da queda de Adão e Eva, de fato o trabalho passou a ser com o suor do rosto. Qual o trabalho? De todo mundo, até o trabalho que você acha uma moleza. Nós sempre temos a tendência de olhar para o trabalho do outro como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você imagina você ser uma sentinela, ficar em pé o dia inteiro, vigiando alguma coisa. Isso não é fácil. Mas uma pessoa sem noção, que nunca trabalhou em nada, porque os que não têm noção de trabalho são os que nunca trabalharam, eles olham e dizem: a coisa mais fácil do mundo é só ficar em pé. Fica só em pé lá você. Fica você lá só em pé. Fica tomando conta de um comércio. É a maior moleza, não entra nenhum freguês lá. Vai tomar conta de lugar que não entra freguês, para você ver como é divertido. Como é que o tempo passa rápido. Fulano fica aí, dirigindo aí o dia inteiro, para lá e para cá. Vai você dirigir o dia inteiro para lá e para cá. Vai. Irmãos, o trabalho tem um suor do rosto. Só que sem a bênção de Deus isso nada adianta. Às vezes nós estamos assim, matando e morrendo. E estamos esquecendo de colocar algumas coisas nas mãos do Senhor. Irmãos, eu fui criado numa família de tanto trabalho que nós até hoje temos dificuldade de comer devagar. E isso é um defeito. Eu fui criado, a gente almoçando dentro do comércio, meu pai com um prato de comida na mão, comendo, minha mãe atendendo o freguês, fazendo comida atrás, e a gente comendo lá e vindo atender os outros aqui, e comendo depressa para ir para lá e para cá. Manu e João Henrique estudaram por 10 anos, a Manu estudou num colégio, que tinha que almoçar 10h30 da manhã, para dar tempo de pegar o transporte, e chegar lá, e voltavam os dois 6h pouca da tarde. Irmãos, que período difícil. A gente acordando cedo, depois mudou esse horário, passamos a levantar 5 e um pouquinho da manhã. Irmãos, teve um dia que eu chorei sozinho na linha amarela. Eu parei o carro, que eu comecei no carro a chorar sozinho. Porque eu tive um esgotamento. Sozinho naquela hora. Colégio, Cristiane indo, voltando para Nova Iguaçu. Eles naquela escola, uma escola muito apertada, mal chegava em casa, não dava tempo para nada. O meu sogro, a minha sogra, minha mãe falava comigo: que é isso? Não pode ser assim. A Olívia, eu não sei se está aqui, minha irmã, falando comigo: a Manu não sai de dentro desse quarto estudando, é só estudar, isso está muito pesado para todo mundo. Irmãos, nós precisamos repensar nossas vidas. Tem uma turma que só quer dormir, está totalmente errado. Nós devemos trabalhar e devemos nos empenhar, mas meus irmãos, nós não podemos fazer nada sem Deus, sabe por quê? Porque senão nós corremos o risco de dar tudo o que temos, e no final não adiantar nada. Tem coisas que a gente está se matando, o resultado final é nada. Nós precisamos que Deus nos oriente. Todo mundo lá em casa continua estudando, todo mundo continua esforçando, tem muita coisa, etc e tal. Mas aquele dia eu orei a Deus, e tenho orado e pedido a Deus para livrar daquelas coisas que nós vamos assim com tudo, com toda a garra, com tudo, e às vezes nós não estamos nem pensando direito. Se Deus não abençoar, em vão todo o nosso trabalho. Eu estou cansado de ver gente dizendo que não tem tempo de ir na igreja por causa de trabalho. Eu trabalho muito.
Irmãos, o mundo está tão secularizado que a tendência no mundo é ir transformando o domingo em um dia comum para comerciante. Os comércios abrirem domingo, os shoppings já abrem depois de certa hora. Isso não era assim. E isso acaba tendo uma afetação porque as pessoas não param para Deus. O dia do sábado no Antigo Testamento era aquele dia mega importante porque Deus forçava uma parada. Uma parada para quê? Para olhar para Deus. Por isso é que a Bíblia diz: ó, inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão de dores, porque Deus dá os seus enquanto eles dormem. Ah, pastor, então eu vou dormir que Deus vai me dar. A mensagem da Bíblia precisa ser entendida do jeito que ela é. O preguiçoso, a Bíblia diz que a miséria o visita. E não existe, meus irmãos, prosperidade sem trabalho. Isso não existe. Não é a ajuda dos outros, a ajuda do governo, a ajuda dos outros que resolve nossas vidas. A ajuda é uma ajuda. Ajuda. É uma ajuda. Não existe prosperidade sem trabalho. Não existe riqueza sem trabalho. Fazer riqueza, irmãos, envolve trabalho. Agora, a Bíblia está querendo dizer o seguinte: Deus está cuidando de nós enquanto nós dormimos. Em todo tempo. A sua vida tem um monte de coisas que você tem, que você não estava acordado, que você não estava fazendo, que você não estava agindo. Deus estava agindo a seu favor e montando o quadro que você não podia montar. Depois vem dizer, o verso 3, que para os dias de hoje, talvez os tempos de hoje, sejam os tempos, meus irmãos, com maior dificuldade de compreensão do que diz o texto no verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era tipo um bornal, uma bolsa, onde eram colocadas as flechas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Aqui, meus irmãos, a primeira declaração: herança do Senhor são os filhos. O que o texto quer dizer? Os filhos são um presente de Deus, um dom de Deus. O mundo atual se tornou um mundo caro, mundo difícil. Aliado a isso, meus irmãos, nós estamos com uma mentalidade de individualista, em que cada um quer cuidar de si, e não importa os outros. E família envolve muita doação. Ser pai e mãe envolve muita doação. E por isso a maternidade e a paternidade quebra muito do ego do sujeito. O que a maternidade faz com uma pessoa e a paternidade, talvez seja difícil outra coisa fazer, porque quebra muito do ego. O casamento faz a mesma coisa. O casamento quebra muito do ego da pessoa. Uma pessoa egocêntrica terá dificuldade no casamento, porque o casamento envolve doação e consideração do outro e priorização do outro. Então, o casamento, a família, envolve muito você deixar de fazer coisas que você gostaria de fazer. Esse conjunto, o individualismo do nosso tempo, o mundo caro do nosso tempo, está fazendo com o quê? Países da Europa, por exemplo, estão com a taxa de natalidade muito baixa. Então, pessoas que são de países originárias, nascidas em países europeus, os jovens não querem ter filhos. O mundo muçulmano está avançando muito por isso, porque eles vão e eles têm muitos filhos, e o alemão, o inglês, o italiano,
O francês não quer ter filho. Quer viver a sua vida, a sua individualidade. Então sou eu para cá e vocês para lá, e ninguém tem nada a ver com ninguém. Muitos de nós hoje estamos pensando assim também. Por quê? Porque passou a ser caro demais ter filho. E os filhos representavam fortalecimento da família. Porque uma família com muitos filhos, os pais tinham mais protetores. Porque a ideia era os filhos protegendo os pais na sua velhice. Agora os pais protegendo os filhos. Essa mudança, meus irmãos, tem sido uma mudança muito séria. O lugar dos filhos dentro de casa, desde pequenos, eles eram muito servidos, mas desde pequeno aprendiam a servir. Eu me lembro. Busca café pro vô. Vai pegar café pro vô. Vai pegar café pro vô por quê? O vô não pode? Não, ele pode. Mas vai buscar para quê? Para aprender. Aprender o que? É viver. É viver, é o conjunto da obra. Aprender a servir, aprender a valorizar, aprender a honrar. Então vai pegar café para o vô, você vai pegar café para o vô. Vai limpar o quintal. Eu aprendi a matar frango com a minha avó. Tem gente que acha que frango nem morre, que o frango que a gente compra ali, ele apareceu daquele jeito, uma máquina fabricou. Então vai matar frango com a avó, vai lavar roupa com a avó, vai cozinhar com a mãe, vai lavar a louça para a mãe. Uma divisão de tarefas assim, que hoje é visto como uma malignidade, mas que era, meus irmãos, uma virtude que as famílias viviam. Por quê? Porque as coisas elas eram divididas assim, de modo meio natural. Está entendendo? Fulano vai buscar pão. Fulano vai buscar pão. Fulano vai... Eu me lembro de eu cuidando da horta com meu avô. As minhas irmãs nunca pegaram um saco de batata. Eu peguei desde pequeno. Minhas irmãs não pegavam caixote. Eu peguei desde pequeno. Irmãos, aí nós crescemos sendo servidos em tudo. Quando a gente tem que servir, a gente tem um ataque de realidade, uma dificuldade, e parece que a vida é muito pesada. Eu não dou conta. Não dou conta de quê? De fazer um Nescau para uma criança. Eu não dou conta de quê? Eu não dou conta de dar banho em criança. Eu não dou conta da responsabilidade de levar para a escola. Eu não dou conta de nada. Eu estou surtando. Porque eu fui criado de um modo que eu pensei que tudo vinha até mim de modo perfeito, e que eu sou o merecedor de todas as coisas. E nós estamos vivendo uma situação gravíssima. Os mimados deram à luz. Os mimados agora estão tendo que lidar com alguém a ser mimado. Aí eu olho para o mimado e me revolto contra ele, porque ele acabou com a minha vida. Está sendo duro demais olhar para um mimado, para alguém que agora eu mudei de posição de uma hora para outra. Irmãos, os filhos precisam acordar para a realidade que os pais envelhecem. E nossa geração de meia idade agora está lidando com uma coisa que não havia ainda. Porque graças a Deus a expectativa de vida aumentou. Em 1934, um jornal de circulação no Rio de Janeiro publicou: um idoso de 40 anos foi atropelado no centro da cidade. Não, porque era mesmo. A expectativa de vida era essa. A expectativa de vida em 1923, no Rio de Janeiro, era de 30 e poucos anos. Por isso que esses artistas aí, fulano de tal escreveu livro, morreu tão cedo. O outro pintou quadro, morreu tão cedo, era expectativa de vida. Uma pessoa de 50 anos era uma pessoa idosíssima. Graças a Deus a expectativa de vida aumentou. Então agora quem está na meia-idade
Tem os pais para ajudar a cuidar e os filhos para criar. Quando o texto diz, bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava, não será envergonhado na porta, no tribunal, diante dos seus acusadores, é porque os filhos estavam com o pai idoso, defendendo o pai nas suas causas. Quem foi criado no interior aqui, sabe aquele número enorme de famílias que tinham 8, 9 filhos, 10 filhos, eram famílias que, para cuidar de uma lavoura, os filhos cuidavam da lavoura. Os filhos cuidavam das terras. Irmãos, como o conceito em alguns aspectos foi mudando, alguns de nós estamos olhando, filhos são herança do Senhor. Não, filhos são boletos da vida. Filhos são boletos da vida. Eu queria encerrar aqui porque não dá mais tempo. Pastor, e quando a gente lida com situações dos filhos que são difíceis? Ué, todo mundo lida. Por quê? Porque não tem filho perfeito, nem filha perfeita, nem pai nem mãe. Todos temos dificuldades. Você tem um filho que fica muito na rua, não sai da rua, tem uma preocupação porque não sai da rua, não para dentro de casa. Você tem um filho que só fica dentro de casa, vai para a rua, só fica enfurnado dentro dessa casa. De todo jeito tem suas dificuldades. Agora prestemos atenção numa coisa. Um bolo, sua vida e sua família são um bolo. Um bolo. Você gosta de bolo de quê? Fala alto aí. Isso. Sua vida é esse bolo aí. O senhor gosta de bolo de quê, pastor Lucas? Ele gosta de tudo, mas principalmente de chocolate. Pastor William. Bolo de cenoura com chocolate ou sem chocolate? Com chocolate. Pastor Davi. Bolo de bolo. Pessoa antiga é outra coisa. O senhor gosta de bolo? Bolo de chocolate. Pastor Carlos. Bolo de laranja. Tatinha. Chocolate. Então o chocolate está ganhando aqui. Eu gosto de bolo de bolo. Irmãos, olha só. Um bolo tem o quê? Farinha lá. Leite. Isso, não sei o que, cada um está falando uma coisa aí. O bolo também tem fermento, não tem? Tem fermento. Você poderia comer, seria bom para você comer aquela açúcar toda sozinha, pura? Não. E você comeu o fermento sozinho, puro? Não. Você comer aquela farinha de trigo sozinha, pura? Não. O que acontece ali que forma aquele bolo que você gosta? Mistura tudo. Preste atenção aqui que esse bolo é a sua família. Tem coisas na sua família que não dá para engolir sozinho. Mas junto com outras coisas forma a sua família. Se você tem uma pessoa enjoada na sua família, e na sua família tem gente enjoada, com a possibilidade enorme do mais enjoado ser você. Porque nós temos aqui uma possibilidade enorme de você ser essa pessoa. Mas escuta, quem aqui tem gente enjoada na família? Isso. Alguns outros não vivem em famílias normais, então não tem. Quem aqui vive numa família normal e aqui nós gostamos de gente normal? Quem aqui vive numa família normal? É, tem realmente uns extraterrestres aqui. Que isso, gente? Falar mentira no meio do culto? Estão no culto. No Instagram a gente já está acostumado, isso aqui não é rede social não. Lá só tem coisinha perfeita, aqui é vida real, então preste atenção. Às vezes nós pensamos assim,
A Cristiane pode pensar isso com relação à minha família, eu com relação à família dela, eu com relação à minha família, ela com relação à dela. Então vamos imaginar aqui, eu olho para a família dela e penso que há lá alguém que seja, por exemplo, muito enjoado, igual eu estou falando aqui. E eu digo assim, sua família é muito enjoada. Irmãos, é resumir, muito mal resumido, uma família. Ela pode olhar de lá para cá e dizer, sua família é muito enjoada, porque tem alguém da minha família que seja enjoado. É resumir muito mal. Esse resumo está muito mal feito. Eu não posso olhar para a vida do meu sogro, para a vida dos meus filhos, para a vida da esposa, e resumir ao pior aspecto, ao ponto fraco. Eles não podem me resumir aos meus pontos fracos. Eu não posso dizer que o bolo é fermento puro, que o bolo é açúcar pura, que o bolo é farinha de trigo pura. Meu irmão, o conjunto é a sua família. E o conjunto, se tirar alguma coisa, deixa de ser. Deixa de ser. Quando nós olhamos, nós precisamos reconhecer, é herança do Senhor, é uma bênção do Senhor. E Deus nos dá bênçãos, irmãos, que nós devemos atuar nelas, conviver com elas, e ajudá-las e sermos ajudados. Eu quero fazer um apelo aqui aos filhos, ajudem no máximo possível seus pais, enquanto é possível, porque daqui a pouco voa. Eu preciso encerrar aqui, por causa do horário, mas eu queria orar com você, que deseja colocar nas mãos do Senhor, deseja colocar nas mãos de Deus, a guarda e a edificação da sua vida, e ao mesmo tempo você se propor a naquilo que for da sua responsabilidade, você atuar para edificar. Se você está com seu casamento meio desarrumado, e casamento desarruma mesmo, família desarruma mesmo, relacionamento com os filhos desarruma mesmo, por causa de quê? Por causa de qualquer coisa, por causa de tudo. Quero convidar você a colocar o seu coração agora diante de Deus e pedir a Deus para construir algo novo. Talvez você esteja fazendo muita coisa, está comendo pão de dores. Você está comendo pão de dores, mas não está buscando a verdadeira bênção do Senhor na sua vida. Não para fazer uma oração com a família, não tem uma hora de um louvor, não tem uma hora de um momento de gratidão, não tem uma hora juntos na igreja. Irmãos, não vamos nos iludir, família toda na igreja requer muito esforço. Um dia um está com a preguiça, o outro dia um está comemorando mais um título do Flamengo e ficou comemorando toda a vida, gritou demais, ficou rouco. Outro dia o outro foi rebaixado para a segunda divisão, não quer ir porque está triste, porque os outros vão zoar. Outro dia um foi no casamento, ficou até tarde. Outro dia o outro perdeu o sono. O outro dia um está chateado porque não foi convidado para o aniversário de 15 anos. Outro dia o outro está chateado porque veio no casamento com vestido, alguém falou que o vestido não ficou bom. É demônio para todo lado. É Satanás solto mesmo. Sabe para quê? Para usar tudo que for possível de insignificante para tornar significativo na sua vida. Significante. Tudo sem valor, para tornar de grande valor e acabar com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua casa. Tudo que não vale nada, como se tudo valesse. Porque se o vestido, se o cabelo,
se foi convidado para 15 anos, se não foi, se saiu, o que alguém falou no amigo oculto. Isso não tem muito valor, não. Mas a gente transforma aquilo num todo. Ah, que coisa mais triste, uma pessoa orou e falou: Senhor, se o pastor João Emílio me procurar hoje, neste domingo, e vier falar comigo, eu fico na igreja. Meu Deus, parece que orou em voz alta, Satanás deve ter escutado. Aí veio para a igreja com aquele troço maligno na cabeça, porque Deus não faz uma coisa dessa. Só um fruto desse não vai ser de Deus. A pessoa vem para o culto e já se esconde lá no seu canto mesmo. Aí o pastor ainda passou perto e não foi até a pessoa. Olha que diante de Deus não adianta culpar o pastor, não. Isso é faniquito da sua cabeça. Você criou uma armadilha para você mesmo. Porque a possibilidade do pastor não falar com você pessoalmente é muito maior do que falar. E aí se cria uma situação, daqui a pouco a família está toda fora. Pessoas falando mal da igreja dentro de casa. Que falta de noção, que falta de juízo. Eu sou pastor, meus irmãos. Meu assunto é a igreja. Como eu tenho que tomar cuidado dentro de casa? Como eu tenho que tomar cuidado? Os irmãos acham que dentro lá da nossa casa a gente fica reclamando dos irmãos aqui da igreja? Os irmãos acham? Eu não quero acabar com a ideia que os meus filhos têm da igreja, e eu vou falar mal do pastor Lucas, do pastor Ele, depois eu vou pedir a eles que vá lá conversar, porque o meu filho, minha filha, que já estão com a ideia ruim sobre eles, e já foi construído por quem? Por Satanás e por mim. Eu me empenhei ao lado de Satanás para destruir a imagem de dois pastores, do pastor de jovem e do pastor de adolescente. Depois eu vou lá pedir eles que eu destruí a imagem dentro de casa para vir aqui. Quando meu filho e minha filha olhar para ele, já sabe: ó o bicho ruim aí, já vem o interesseiro aí, já vem o desonesto aí, já vem o enganador aí. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus um pouco mais de juízo, porque às vezes nós estamos brincando com coisas seríssimas, e a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as próprias mãos destrói. E isso se aplica também a homem, tá? Homem sábio ajuda na edificação, e homem não sábio ajuda na destruição. Vamos ficar em pé aqui, vamos orar.